Shalom Manaus, Shalom Brasil, Shalom a todos vocês que estão aí na nossa live agora, muito especial. Shalom significa paz e prosperidade. Que hoje seja um dia, essa semana, esse mês, esse ano, seja um tempo de paz e prosperidade. Afinal, quem não está precisando de paz? E quem não está precisando da graça e da prosperidade do Senhor? Você que está aí nas nossas plataformas, já pode também compartilhar para amigos, para família, porque hoje o nosso assunto aqui, todo especial, vai ser saúde sistêmica de corpo, alma e espírito. O ser humano não é só uma coisa, né? O ser humano, Deus fez assim com uma amplitude muito grande, com várias áreas a ser cuidada, zelada, tratada. E para você entender mais sobre o nosso assunto de hoje, eu queria que você desse uma olhadinha aí no nosso vídeo e já já voltamos. São importantes para melhorar a imunidade do corpo e também da mente. O professor de Educação Física, Eric Vieira, vai ensinar como você pode fazer exercícios físicos em casa. Nós vamos utilizar produtos que você tem em casa, alimentos não perecíveis que você tem no seu armário. E a apóstola Esther Amazonas foi para a cozinha e vai ensinar uma receita simples e saudável. Ela chamou a receita de omelete amazônico. Vamos preparar agora um omelete amazônico. Tudo de bom, gostoso e muito nutritivo. O programa de hoje tá imperdível. Fica com a gente. Isso mesmo, o programa de hoje está imperdível e nós temos com a gente o nosso professor personal, amigo, ovelha, um homem que caminha já há muitos anos aí no ministério, né? Amém. E que vai estar compartilhando hoje essa saúde. E saúde, né, Eric? Não é só físico, não é só a mente, é completa, é sistêmica. Mas eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você para todos os nossos internautas aí. Shalom, queridos, graça e paz. Eu me chamo Eric, sou profissional de Educação Física, mas também sou servo de Deus e já vivo nessa caminhada há muitos anos, há pelo menos 21 anos, né? E vivo a minha vida integral e sistêmica, né? E é onde nós vamos abordar hoje o tema dessa tarde e vai ser maravilhoso. Então fica ligado, você que está nas plataformas, fica ligado em tudo que vai acontecer, não perde nada. Então, essa saúde integral e sistêmica, eu quero ler aqui, Eric, e ler a todos vocês também, essa palavra de Deus que diz assim, que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, ou seja, em todas as áreas, sistemicamente, que todo o espírito, alma e corpo. É exatamente isso que nós vamos tocar aqui um pouquinho, já começando com essa parte da palavra de Deus, que fala da nossa relação, a nossa conexão com o Espírito, com a vida de Deus na nossa vida. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina que a coisa é sistêmica no nosso organismo. Na realidade, não é só no nosso organismo, a sociedade é sistêmica, a família é sistêmica, o ser humano é sistêmico. Isso fala de interligações, nós não somos sozinhos, né? A gente não é um ser sozinho no planeta, nós temos ligações. E hoje nós vamos falar especificamente, a nossa ligação com Deus é fundamental para a nossa saúde, saúde física, saúde espiritual e saúde emocional. E a Bíblia diz que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis. Ou seja, que vocês tenham um padrão onde
vocês não sejam alcançados. Ah, você não cuidou do corpo. Ah, você não cuidou da sua alma, por isso que está hoje esse buraco aqui dentro de você. Eric, nessa tua jornada aí de professor, de personal, como você vê essa questão da parte sistêmica do espírito, da alma, do corpo? Você acha que as pessoas dão um olhar sistêmico ou a gente vive meio capenga assim, tem hora que a gente cuida de uma coisa e deixa a outra? Qual é o seu olhar na parte sistêmica? Falando disso, é muito interessante falar, porque muitas pessoas dão uma ênfase muito forte, por exemplo, nos estudos. E, por exemplo, os estudos, eles são acompanhados, né? Se você tem uma boa atividade física, uma boa alimentação, você vai captar muito melhor aquilo que você está recebendo, aquilo que você está lendo, né? Então, são gerados dentro da atividade física e da boa alimentação, você beber água e tudo mais, você traz consigo esse relatório, esse excelente relatório que você pode ativar no seu cérebro enzimas que vão te fazer assimilar muito melhor a disciplina que você está atuando. Mas muitas pessoas preferem dar foco apenas na letra, nos estudos, e esquecem um pouco o físico, esquecem da atividade física. E esse esquecer, é muito importante que esse esquecer fala de um abandono. Um abandono que a gente faz e às vezes não percebe, né? Às vezes, como você disse assim, tem pessoas que amam só a parte acadêmica. E aí, lá na frente, elas começam a administrar sérias doenças, tanto na psique, porque elas deram foco na parte, às vezes, cognitiva, do aprendizado, mas esqueceram do emocional, esqueceram das relações sociais, da relação familiar, esqueceram da relação conjugal e esquece do físico também. Conheço muita gente aí no campo acadêmico que esquece totalmente do físico e acha que o físico não é importante. E o que a gente vai ter como ganho lá na frente com essa conduta? Doença. Doença nas relações, doença no físico, doença nas emoções. Eric, eu me lembrei aqui de um texto de Gênesis. Quando Deus criou, quero trazer isso aqui para você que está nas nossas lives, para entender a coisa desde o início. Quando Deus criou céus e terra, olhe só esse texto aqui, em Gênesis 3, a partir do verso 17, quando Deus, após a queda do homem, o pecado tem entrado no planeta Terra pela conduta do homem e da mulher, a palavra diz assim, visto que você deu ouvido à sua esposa, isso aqui era Deus falando com Adão, e comeu do fruto da árvore a qual eu ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. A terra mesmo, o solo, a terra e tudo que nela tem. Com sofrimento se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ou seja, você vai trabalhar e às vezes o trabalho ele dignifica, mas tem as dores do trabalho, tem o sofrimento do trabalho. Mas olha essa parte aqui. Ela lhe dará espinhos, falando da terra, né, que faz parte das maldições, e ervas daninhas. E você, falando a nós, homens e mulheres na terra, terá que alimentar-se das plantas e do campo. E aí, aqui falando um pouquinho da nossa alimentação, porque não tem físico sem alimentação, até mesmo o pecado na terra veio através do comer um fruto que Deus disse para Adão e Eva, não comam. E eles comeram. Quem está aí assistindo a novela Gênesis acompanhou certinho, está acompanhando essa parte bíblica bem interessante. Mas o comer é muito importante, o cuidar do físico. E depois, a gente mais adiante vai falar por que a gente tem que comer do que é da terra. Deus nos fez pó e nos fez do barro.
O nosso corpo é da terra, por isso que temos que comer os alimentos da terra. Mas agora eu quero focar aqui, depois a gente entra nos alimentos. Você até viu aí o meu omelete, que eu acho que eu fui aprovada. Muito gostoso, um omelete amazônico com pupunha e tucumã, tudo de bom e muito saudável. Mas hoje nós temos, nesse momento, aliás, eu quero dar um foco aqui, Eric, na questão física. O Amazonas é hoje a capital brasileira com o maior número de obesos. Olha só. E nós, Amazonas significa celeiro do mundo. Aqui, meu Deus, essa terra é muito rica. Você que lida aí diretamente com o físico, com pessoas lesionadas também, porque, aliás, o professor Eric é nosso professor, meu e do apóstolo Arão, de treino, e na época nós se chamamos porque eu tinha uma lesão, né, na minha coluna, eu precisava de alguém para reabilitar a minha coluna, com 3 hérnias de disco, sentava dava dor, em pé dava dor, não conseguia viajar mais. Então eu estava direcionada para fazer uma cirurgia, essa cirurgia poderia me trazer sequelas também, e aí um médico me disse assim, sabe o que você faz? Vá para o exercício físico. E depois de ouvir muitos médicos, eu ouvi esse. E eu, então, encontrei o Eric, nós começamos uma jornada. Eu já fazia exercício físico, mas eu precisava de um exercício que me restaurasse, reabilitasse a minha coluna, né? E aí nós começamos. Então, só para dizer para você aqui como foi a nossa jornada, ele é um excelente personal, reabilitando aí as partes do nosso corpo lesionada. Mas fale um pouco para nós da obesidade e como o exercício físico pode ajudar nisso, né, Eric? Isso. Só vale ressaltar que a gente já está treinando juntos há 7 anos. 7 anos. Há 7 anos, trabalhando com grupos especiais, com cardiopata, hipertenso, portador de marca-passo, lesionado de joelho, coluna, quadril, enfim. Então é uma série de situações e públicos que a gente consegue fazer esse atendimento. Mas falando da alimentação, da obesidade no estado do Amazonas, em específico em Manaus, com o solo que nós temos, com a riqueza de alimento que nós temos, o povo ainda continua desembalando muito e descascando menos. Pouco, é verdade. Ponto. Escute bem. A minha dica aqui, ó, descasque mais e desembale menos. Com a riqueza que nós temos, com um solo produtivo, com frutas excelentes, magníficas, com os peixes mais deliciosos do planeta Terra. Como a apóstola muito bem falou, o pulmão do mundo. E ainda assim, nós continuamos a fazer algumas bobeiras que nos coloca no ranking, que nos deixa lá em cima. Mas não é positivamente, é negativamente. E a nossa população engordando e a obesidade aumentando, né? Isso é muito triste mesmo. Isso é muito triste, isso leva a nossa população a perder uma qualidade de vida que poderíamos ter, né? Aqui, como o nosso estado é o celeiro do mundo, alimentações do ranking em inglês chama superfood, né? Os superalimentos do mundo, a maioria deles, dos superalimentos, estão no Amazonas, né? Pela diversidade que nós temos e também pela qualidade do nosso solo. Agora, nós temos algo aqui bem importante. Eu já sou amazonense, mas eu sou de origem catarinense. E o que eu percebo na alimentação amazonense? Que é uma alimentação com um alto teor calórico. É muita farinha, né, muita macaxeira, por exemplo, quando eu cheguei aqui, uma das coisas que me impressionava no prato da população amazonense é assim, que eles colocam o feijão, o arroz, o macarrão e a farinha. Carboidrato. Então, o amazonense em si, ele é apaixonado pelo carboidrato, né?
E, na realidade, não é que são carboidratos ruins, mas é que se você comer em excesso, você vai tufar. Por exemplo, uma colher de farinha, depois que ela é umedecida, ela vai crescer 4 vezes mais dentro do seu estômago. Então, imagina que ninguém come uma colher de farinha, né? O amazonense ama. Então, é a qualidade, aliás, não é a qualidade, é o tipo de alimentação. O amazonense tem pouco. Qual é a salada que o nosso amazonense coloca na mesa? Geralmente é o alface, tomate e um pouquinho de cebola por cima. Né? E nós temos muita couve, muito repolho, né? Nós temos muita coisa boa para colocar, para ficar uma alimentação mais equilibrada. Então, e esse é um dos fatores, já estudei isso, Eric, esse é um dos fatores. O carboidrato é muito forte na mesa amazonense. Na verdade, isso é cultural dos povos indígenas, né, minha P? Ah, é muito cultural isso. Então, o que acontece? A turma realmente bota firme no carboidrato e esquece um pouco dos vegetais, né? Das hortaliças. Agora, né? lembrando, né, que o indígena lá, ele vai ter que caçar, ele vai ter que sair para pescar, ele vai ter que se movimentar, né? Vai ter que plantar, tem que cavar a terra, cultivar a terra. E o que acontece? Ele está se movimentando, está exercitando todo o tempo. Então, por isso que o porte do indígena é atlético todo o tempo. E o Brasil é o segundo no mundo, né? É o segundo país no mundo com maior índice de obesidade. Mais de 1 milhão na população mundial. E o Amazonas, o Brasil, está nesse ranking como o segundo país mais obeso da face da Terra. Em primeiro lugar, os Estados Unidos, né? E nós estamos ocupando o segundo lugar, mas com uma péssima qualificação, né, de população mais obesa do planeta. Então, a gente precisa cuidar. Por que nós estamos falando de alimentação? Estamos falando dos exercícios, vamos já focar mais aqui. Tem uma parte aí também especial, mas a alimentação, começa com a alimentação, que você não vai conseguir fazer um exercício ou ir trabalhar sem alimentação. Uma alimentação adequada, uma alimentação, não tomo café da manhã. Eu era uma dessa, que eu não fazia o café da manhã. Era assim, um cafezinho com leite e uma fatiazinha de pão com manteiga. Gente, isso não tem nada. O que aconteceu comigo? Aos 30 anos de idade, eu comecei a ter muitos problemas de saúde. E um deles foi o meu organismo, um pane no meu organismo, que vinha de um estresse, mas que eu não tinha um físico bom para aguentar o trabalho que eu fazia. E aí eu tive que mudar a minha alimentação. É muito importante que você, nesse alvo de saúde, nesse alvo de você estar mesmo focado em dar a você uma maior qualidade de vida, você entenda, eu tenho que fazer um excelente café da manhã. O que aconteceu comigo? Eu não tinha fome. Até hoje, às vezes, eu levanto de manhã e eu não tenho fome. O que eu faço? Eu como. Eu me tornei adulta, deixei de ser adolescente, birrenta, que só como o que eu quero. E aí a gente tem um monte de adulto birrento que não quero tomar café da manhã, nananana. Isso é criancice. Você tem que fazer para ter saúde. Então, eu passei a ter um bom café da manhã com proteína, com frutas, com cereal. E às vezes eu disse, meu Deus, que café da manhã, vou passar o dia inteiro com isso aqui de tanto que eu comi. Mas ali estava a minha melhor alimentação. E aí eu podia ir para o exercício físico. Eu ensinei o meu organismo a um café da manhã, porque eu não queria fazer isso. Outra coisa, lá em casa, geralmente, a minha secretária não chega tão cedo assim para fazer o meu café da manhã. Então, eu faço o meu café da manhã. 90%, 80% é eu que faço o meu, do apóstolo, das meninas. E a gente também tem uma sociedade hoje que não quer mais cozinhar, né, Eric? Eles querem tudo pronto, tudo micro-ondas,
Como você faz isso na sua vida diária? E você que é professor, você cozinha? A Luana cozinha para você ou não? Como é? Na verdade, nós fazemos. Ela faz, eu faço também. E nós tentamos seguir realmente à risca aquilo que eu falei anteriormente. Descascar mais, né? E desembalar menos. Então, assim, a gente realmente tenta fazer o máximo. A gente faz o nosso possível. Isso não quer dizer que a gente não possa comer uma besteirinha uma vez ou outra. Claro que sim. Mas só que é preciso ter moderação dentro dessa perspectiva. Acho que se a gente conseguir, assim, 80% uma alimentação saudável, com frutas, com verduras, com proteínas, com baixo carboidrato, porque tem que ter o carboidrato é energia, mas um pouco, vá diminuindo. Por quê? A conta chega, professor, chega. A conta chega e chega com muita doença. E eu aprendi uma coisa na vida, que a doença é mais cara que a saúde. A doença, e eu quero dizer para você que está aí ligado com a gente, que a doença é mais cara do que a saúde. Você precisa cuidar da sua saúde, porque senão a conta vai vir. A conta vai vir na obesidade, que vai desencadear. A obesidade desencadeia, olha só, pressão alta, desencadeia diabetes, né? Muitos diabéticos, eles vêm por causa da obesidade, problemas cardíacos. A obesidade é uma inflamação. Olha, eu tenho muitas pessoas que dizem assim, eu sou obesa, mas eu não tenho nada, apóstolo. Eu não tenho nada, tudo é perfeito na minha vida. Espera que a conta vai chegar para você. Isso não é uma maldição. Isso é um alerta para você dizer assim, não, peraí, Deus me fez sobre peso e medida. Então, se eu tenho 1,60 m ou 1,56 m como eu tenho que pesar entre 50 quilos a 55 quilos. Esse é o meu peso ideal que eu posso ter na vida. Agora, se eu for para 60, 65, 70, 80, as pessoas geralmente elas vão subindo de peso ao longo dos anos e elas não voltam. Então, vai começar a danificar, vai começar a trazer doenças. E aí você vai passar a velhice pagando suas contas no remédio? Não. Mude. Faça mudanças na sua vida. Transforme a sua mente. Busque uma boa alimentação. Nós temos muitas informações boas hoje. Mude as coisas na sua mesa, né, para que essa boa alimentação. E aí você vai partir para o físico. Nós vamos agora para uma parte muito interessante aí de alguns tipos de exercício no nosso intervalo, você vai ver, mas a gente volta já já. Aguardo vocês e vá jogando para quem precisa aí dessa conscientização, saúde no espírito, na alma e no corpo. Então, nesse primeiro exercício, nós vamos utilizar produtos que você tem em casa, alimentos não perecíveis que você tem no seu armário. Então, eu peguei esse 2 kg de açúcar. Nós vamos fazer o agachamento combinado com o desenvolvimento de ombro. Então, o que acontece? Vai trabalhar o seu quadríceps, a sua coxa, o seu glúteo, para aqueles que precisam, e os ombros. O movimento é exatamente esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 10. Fortalecimento de membros inferiores, quadríceps, glúteos e os ombros. Ok. Nesse segundo exercício, nós vamos utilizar um produto que você tem em casa, seja um rodo, seja uma vassoura. Olha só que legal. Então, nós vamos fazer um exercício para fortalecimento dos membros inferiores, continuar trabalhando os fortalecimentos inferiores, dessas coxas, da coxa, do bumbum, fortalecimento respiratório, a sua imunidade e continuar trabalhando os membros superiores. Olha só o movimento. Com agachamento,
Você eleva, faz uma elevação frontal, combinado com agachamento. Controla a sua respiração. São 12 repetições. 3 de 12 repetições desse exercício com o material que você tem em casa. Nesse terceiro exercício, nós vamos utilizar 2 alimentos não perecíveis que você tem no seu armário, seja um açúcar, seja um arroz, seja um feijão, enfim, você vai utilizar para fazer um exercício de fortalecimento das suas costas e fortalecimento da sua lombar. Olha como acontece o movimento. Pernas semiflexionadas, olha o movimento de remada curvada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você que está com a sua costa, os músculos intercostais, todo encarangado, todo travado, vai te ajudar bastante nesse sentido, para o destravamento. Olha só, perna semiflexionada, tronco ereto e a movimentação com o seu quilo de alimento. Eu estou fortalecendo as minhas costas e a minha lombar, além de trabalhar o meu cardiorrespiratório, o meu sistema imunológico, a minha respiração, ok? Então, você viu aí, a gente colocou aqui no ar para você, o professor lá, empolgadão, e ensinando. Professor Eric, é muito importante, as pessoas hoje estamos numa academia. Aliás, aqui tem uma academia, você já vai ver. Mas nós estamos numa pandemia, professor, é isso que eu quero falar. E a gente não dá para sair quase nada, né? Passamos um mês dentro de casa. Esses exercícios que você colocou aí são exercícios que a gente pode fazer dentro de casa, não é verdade? Ali a gente pode se movimentar. Não tem desculpa. Ah, a academia está fechada, não pode ir na praça, não pode fazer exercícios na rua. Eu te digo que pode. Na sala da sua casa, na garagem da sua casa, no espaço que você tiver dentro da sua casa, afasta os móveis, afasta o material que tiver no meio, afasta e dá para fazer exercícios sim. É possível, Como é extremamente possível. Aqui, professor, nós temos aí o quilo de farinha, né? Ou de farinha não, a gente não trouxe farinha porque para não dar muito assim, né? Não, farinha vai engordar. Mas a gente trouxe um que é pior. Açúcar. É pior que a farinha. Mas então, isso aí pode ser uma ferramenta maravilhosa, né? Uma ótima ferramenta de exercícios. E eu quero te convidar essa hora, você que está nos assistindo nesse momento nas mídias sociais, vocês que estão nos acompanhando, né, compartilha com a turma, compartilha com seus amigos, com as suas ovelhas, com os seus vizinhos e presta atenção em alguns exercícios comigo aqui que a gente vai dar uma olhada agora. Tudo bem? Então olha só. Se quiser fazer também, eu até te convido. Eu acho que é até melhor. Você vai pegar o quilo de alimento não perecível. Eu acho que é super interessante. Pega lá, rapidinho. Corre, corre, corre. Vamos pegar o quilo de alimento e nós vamos fazer alguns exercícios. Olha só, vamos trabalhar um agachamento com desenvolvimento. Trazendo com o bíceps. Olha só, o primeiro movimento é isso aqui, ó. É um agachamento com desenvolvimento, ó, bíceps com desenvolvimento, só que combinado com agachamento. Então, olha só, agachamento, sobe, desenvolve, voltou, agachamento, bíceps, desenvolve, agachamento, bíceps, desenvolve, agachamento, bíceps, desenvolve. Movimentos simples que a gente pode estar fazendo esse em movimento, casa. professor, trabalha o corpo inteiro, né? Ou trabalhei membros inferiores, trabalhei membros superiores. Fazendo isso, fazendo um exercício tão simples como esse, eu consigo fazer um movimento do meu corpo quase que completo. Quase que completo. Uhum. Quase que completo. A gente faria quantas vezes, assim, um movimento desse? Então, para nós que estamos dentro dessa pandemia, estamos quase todos inativos. Então, nós vamos começar com pequenas repetições. Vamos fazer 3 repetições
3 de 15 repetições, com intervalo de 20 segundos, com intervalo de 30 segundos, só para dar o início, só para dar o start e sair dessa inércia. E tem um que você faz com a cadeira, que eu acho super legal aquele. Vamos pegar uma cadeira aqui. Acho que essa aqui não sei se daria, mas eu acho super legal porque cadeira não falta em casa, né, professor? Não falta. Esse E aqui aí... você vai pegar a sua cadeira lá da sua mesa, da sua sala de jantar. Você vai pegar uma cadeira qualquer, tá, gente? Sim. Qualquer. A cadeira que você tem em casa. Por exemplo, você vai fazer um exercício que é de flexão de braços. Olha só. Na verdade, a gente vai mostrar 2 exercícios aqui, ó. Corpo ereto, mãozinha muito bem apoiada na cadeira, na sua cadeira que você tem em casa, e vai flexionar o teu braço, o teu antebraço. Esse exercício é maravilhoso. Aqui nós estamos trabalhando o peitoral, trabalhando o tríceps. É uma movimentação excelente para quem está começando, né? Então, estou trabalhando os músculos do peitoral, estou trabalhando o músculo do tríceps, faz uma ativação dos ombros também, além de trabalhar o cardiorrespiratório. O segundo exercício, ele é aqui, ó. Também na cadeira. Também na cadeira. Sentou na cadeira, deixa eu ver se eu vou conseguir. Sentei na cadeira. A minha mãozinha ela vai ficar apoiada na ponta da cadeira, na pontinha. Olha o movimento. Opa. É porque você tá com o fone aí, Eu mas com o acho foninho que dá. aqui. Isso aí. Acho Agora que deu assim certo. Dá. Olha só, apoiado na cadeira. Pezinho, ó, na ponta do pé atrás, ó. Na ponta do pé, que eu digo nos calcanhares. E a movimentação, ó. Isso. Deixa eu segurar essa cadeira aqui, professor, porque ela é... Entendeu? Isso aí faz braço, que é uma maravilha, Faz né? braço muito forte, muito bem. Então, o terceiro exercício que a gente pode utilizar na cadeira, abraça o teu ombro, teu peitoral e faz o agachamento. Olha aqui, ó. Sempre mantendo a respiração, ó. Você está fazendo aqui alguns exercícios, eu estou percebendo que, assim, ele não está forçando o joelho, porque a turma que... A gente estava falando da obesidade. Eles reclamam demais do joelho e do pé. Então, aqui com esses exercícios que você mostrou, não forçou o joelho e não forçou o pé. Não, são exercícios simples, de ótimos resultados e que não vão trazer nenhum tipo de agressão nas articulações. Muito bom. Então, é muito importante. Hoje também nós temos muitas plataformas no YouTube sobre exercício, né? Nós temos muita coisa boa que você pode acompanhar diariamente sobre exercício. Não fazer muito. A caminhada, professor, é muito boa a caminhada, mas a turma que tem lesão, por exemplo, em joelho, em pé, quadril, nem sempre consegue, né? Então, um exercício assim seria melhor, não é? Seria melhor e sempre orientado por um profissional de educação física. Não adianta você fazer qualquer exercício de qualquer jeito. Você precisa procurar um profissional de educação física que vai te orientar da maneira correta, da maneira certa, né? Existe agora o atendimento online, eu faço esses atendimentos online. Atendimento online e presencial. Então, se você tem as minhas mídias sociais aí, os meus contatos, e você pode me procurar que eu tenho como fazer o teu atendimento online na sua casa. Eu posso fazer o teu acompanhamento de onde você estiver, aonde eu estiver. Né? Então, tem toda essa facilidade também. Eu estou lembrando aqui, professor, de um texto na Bíblia que diz, 1 Coríntios 3,17, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Eu acho esse texto ele vem na Bíblia com vários contextos. Um deles era a situação de alcoolismo, de prostituição, de adultério, mas às vezes nós destruímos o nosso corpo com aquilo que a gente come e pelo abandono de não cuidar do físico, porque
Como que você vai desenvolver sua intelectualidade, aquilo que você quer colocar em dons e talentos e você não cuida do físico? Hoje, um dos grandes problemas na nossa pandemia que estamos enfrentando mundialmente são as pessoas com comorbidades, porque elas são sedentárias, né, professor? Exatamente. Não têm um exercício, não têm uma boa alimentação, não cuidaram de si. O dia mal chegou e ficou mais caro para elas. Umas pagaram mesmo com a própria vida. O vírus entrou e tomou a pessoa rapidamente, porque ela estava muito fragilizada. Então, aqui está algumas dicas, mas eu quero também dizer, professor, que não vale você só ficar com algumas dicas. Você tem que criar uma disciplina, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do resultado das disciplinas. Então, vamos a disciplina, aqui. A disciplina ela vai fazer toda a diferença no seu resultado. A disciplina vai fazer toda a diferença no seu resultado, na sua conquista. Então, o que acontece? Você está acima do peso, aquela roupa que você gosta tanto não está entrando no seu quadril, aquela roupinha não está entrando no seu braço, né? Que tristeza, que coisa ruim. E a disciplina de treinamento, de uma boa alimentação, de beber água, bastante líquidos, vai fazer toda a diferença dentro da sua meta, dentro da sua jornada de vida, para que você possa estar firme, saudável, lindo, linda, e roupa entrando, né, satisfeita com o que você vê no espelho, né? Então, se você tiver essa disciplina, você vai muito longe. Você vai muito longe. E essa disciplina é importante para o homem e para a mulher, porque hoje um dos grandes problemas é com os nossos homens também, que não querem cuidar do corpo. Se a mulher diz, ei, não pode isso, vamos, tira esse alimento, vai fazer uma caminhada, a maioria dos homens também não querem seguir uma disciplina, não querem seguir uma ajuda, às vezes até mesmo da própria esposa, em relação à saúde física, saúde orgânica. E aí, gente, às vezes se a gente não faz, às vezes não, sempre, se a gente não faz a nossa parte, a gente vai sempre se dar mal. Então, eu quero colocar aqui um pouco da nossa autossabotagem. Às vezes a gente se sabota mesmo. A gente é birrento, a gente não quer enfrentar o que tem que mudar, a gente não quer enfrentar o dia a dia, e a gente vai para o intervalo agora, muito importante, mas nós vamos voltar com um pouco de autossabotagem. Por que a gente sabota? Por que a gente se abandona? Por que a gente não quer se cuidar? O que tem na nossa vida que faz a gente ser tão teimoso, tão ruim em cuidar de si mesmo? Às vezes a gente cuida do outro, mas não cuida de si. Já já eu volto, vamos para o nosso intervalinho aí. Fique, fale para as outras pessoas do que está acontecendo. Deus abençoe você. Já já voltamos. Já aqui no intervalo da live de hoje, falando sobre saúde, que assunto que interessa a todos nós, né, minha gente? Nunca precisamos tanto de saúde como estamos precisando nestes dias, por conta principalmente da pandemia. Cuidar do corpo, da alma, do espírito e principalmente cuidar também da obra de Deus. Nós falamos ao vivo, direto do CT Store, porque aqui nós estamos com alguns produtos que entraram na promoção. Você sabe que comprando, por exemplo, uma blusa, qualquer produto daqui do CT Store, você já está contribuindo automaticamente com a obra, todos juntos pelo reino. Falando nisso, os trabalhos no canteiro de obras deram uma desacelerada, mas continuam a todo vapor, viu? Você pode, inclusive, continuar contribuindo através do Pix, através das nossas contas bancárias e não deixar que essa obra grandiosa pare, fazendo essa semeadura por você. Falando em semeadura por você, nós temos aqui algumas dicas de livros dos nossos apóstolos sobre inteligência emocional, tanto essa daqui,
ela serve tanto para homens quanto para mulheres, principalmente você que é líder, você que é empresário, vale a pena. Eu já li esse livro e é uma dica para essa sexta-feira, final de semana, tá em casa. Inteligência Emocional Feminina, esse aqui, inclusive, é campeão de vendas. Falando em sabedoria, ainda tem códigos de sabedoria, tem como melhorar aí o relacionamento, seja com cônjuge, amigos, dicas de presente também. Aqui, ó, terapia de temperamentos. Aqui tem tudo, para todos os gostos e ótima opção também para aquele discipulado, Tribunais Divinos, escrito pelo Arão Amazonas, que é PhD, nosso apóstolo e também psicanalista. É a dica, você está em casa, ao invés de estar se alimentando com besteira, vale alimentar não só o físico com uma boa alimentação, mas principalmente com uma boa leitura, com quem entende do assunto, com quem tem a sabedoria divina do alto. Vamos continuar por aqui, vamos ficar de olho no próximo bloco aí do que vem com a nossa apóstola aí com um entrevistado personal trainer. Não saia daí. Shalom, gente. Então, voltando aqui com a nossa saúde sistêmica, nosso relacionamento com Deus é muito importante para a gente ter saúde. Eu queria pontuar novamente aqui como está o seu relacionamento com Deus, como está a sua vida com Deus. Você não é só corpo, você não é só cérebro, que é também corpo. Você não é só emoção, intelecto, você é espírito. Se você não tiver um relacionamento com Deus, seu espírito não é alimentado. Nós estávamos falando aqui de alimentação, mas quem não se alimenta espiritualmente, ele é um raquítico, é uma pessoa doente. Então você precisa ter o seu alimento com Deus. Como é que se faz esse alimento com Deus? Você faz o seu alimento espiritual lendo a Bíblia, louvando, orando. O que é oração? É conversar com Deus. Oração não é uma reza repetida. O que é reza? Uma repetição. O que é oração? É uma conversa que eu tenho com Deus. E às vezes as pessoas têm uma forma errada, um entendimento errado sobre isso. Não precisa ser uma reza. Você tem que ter Deus como o ser soberano que nos criou e nos entende. E se ele não me entende, eu posso falar sobre tudo que está acontecendo na minha vida sobre ele. E aí a palavra de Deus, ela dá luz para os nossos caminhos, tanto para a nossa vida psíquica, o que eu tenho que fazer, rumo da minha vida, da minha família, das minhas finanças, dos meus sonhos. Então, isso é o meu relacionamento com Deus. Você também construir amigos, irmãos que tenham esse mesmo caminho seu. Porque não adianta você querer uma coisa, um relacionamento com Deus, aí você se conectar com pessoas que não querem nada com Deus, não querem nada com uma vida abençoada, saudável, uma vida equilibrada. Você não vai conseguir. A tendência é você ir para baixo. Agora, falando de saúde, eu fiz essa semana aí com as nossas pastoras, Solange e Cláudia, um omelete amazônico. Eu quero deixar para você aí essa receitinha toda especial e com muita saúde para você. Preparar agora um omelete amazônico. Tudo de bom, gostoso e muito nutritivo. Vamos lá. Quanto tempo tem isso aí? Pode usar azeite ou você pode usar um outro óleo, né? Já está refogado.
pronto para servir. Aí, ó, pronto para servir um bom café da manhã. Então, uma forma que nós fizemos, a gente tirou o pão da nossa vida praticamente. Às vezes a gente come um pãozinho quando está fora de casa, ou às vezes eu faço um pão em casa também muito gostoso. Um outro dia eu trago a receita de um pão. Mas a gente tirou o café da manhã, fazemos com alimentos da terra, alimentos muito nutritivos, como a gente colocou aí a pupunha, colocamos o tucumã, colocamos a proteína, que é o ovo, a cebolinha, ficou tudo de bom. E aí você pode mudar, você pode inventar, você pode fazer o melhor dessa terra, porque a gente merece o melhor dessa terra, não é? Mas a gente também tem alguma coisa sobre a Sociedade Americana de Esportes aí, que tu me falou, que é muito importante a gente apresentar aqui nessa live, olha. Então, antes de vir aqui com a senhora aqui na live, eu fiz uma pesquisa que são os dados importantes da Escola Americana de Medicina do Esporte. A Escola Americana de Medicina do Esporte. Então, ela traz consigo, dentro dessa pesquisa, eles mostram dentro da sociedade, a sociedade, além de muito obesa, começando pelas crianças, é tão lindinha, uma criança bem fofinha, tão gordinha, só que existe um fator muito agravante, que as crianças, os mini obesos estão diabéticos, estão hipertensos, estão cheios de situações, doenças de adultos. Por quê? Porque não pratica o exercício, não faz atividade física na escola e come só bobeira, militos, refrigerante, hambúrguer, pipoca já ensacada, porque nem querem mais fazer a pipoca, né? Exatamente. Querem ensacar, já comprar pronta. Então, nossas crianças já veem um adulto doente, né, Eric? Já desde a infância. Desde a infância. Então, o que acontece? E a Escola Americana de Medicina do Esporte fala disso. Fala também, vê se você se encaixa nesse perfil aqui. Escute, por favor, a irritabilidade, a baixa libido, a compulsão alimentar, né? Dentro dessa compulsão alimentar, você fica com essa ansiedade, come, cria uma capa, uma gordura abdominal, uma gordura visceral imensa, né? Isso é muito perigoso, muito arriscado para a sua saúde. Então, a falta de energia, uma tristeza enorme, a síndrome metabólica, né? A vontade de ficar em casa sozinho ou sozinha, que já entra na parte psíquica, né? Que vem as doenças emocionais, as síndromes emocionais, né? Como a ansiedade, como a síndrome do pânico, como a depressão que eu quero falar. A depressão, né? Então, é muito forte aí hoje. vem com isso as noites mal dormidas. As noites mal dormidas. Então, olha, muito importante aqui. Sua alimentação faz parte da sua saúde. Faça do seu alimento, Aristóteles, um grande filósofo do mundo, disse, faça do seu alimento o seu remédio, a sua medicina, a sua cura. Coma todo dia para se alimentar bem e para curar o seu corpo. Deus deixou nos alimentos a cura. Deus deixou nos alimentos substâncias para trazer saúde e para combater as enfermidades na nossa vida. Se você não tem uma boa alimentação, você tem já muitas enfermidades no seu organismo. Em segundo lugar, que nós centramos aqui nessa live, você tem que ter um exercício físico. Se você não tem um personal, mas você pode fazer uma caminhada 3 vezes por semana, isso já vai te ajudar demais. Faça uma caminhada, pode ser pela manhã ou à tardezinha, que você já vai pegar um bom sol, e aí você já vai ter vitamina D, você já vai ter vitamina A e vitamina E no seu organismo trabalhando. Faça também suplementação daquilo que você pode. Tome bons chás.
às vezes só toma Coca-Cola. Tire o refrigerante da sua vida. Você está tirando da sua vida uma das maldições que gera diariamente no nosso corpo enfermidade, que se chama refrigerante. Hoje, se tem uma coisa maldita na mesa das pessoas, é refrigerante. Tire da sua vida, faça um pacto com Deus. Eu vejo muitos crentes, eu acho jóia essa ideia, começando num propósito. Eu fiz um propósito com Deus. Vejo muitas pessoas falando isso. Eu fiz um propósito com Deus de não tomar mais refrigerante. Uns começam com um mês, aí depois volta um pouquinho, mas depois volta, não tomam mais. Por exemplo, eu e o apóstolo Arão, nós já temos 20 anos sem refrigerante. Se a gente toma um pouquinho, é às vezes um Coca-Cola zero. Mas às vezes a gente toma um pouquinho de Guaraná. É claro que você não vai adoecer por uma vez por semana, ou de vez em quando você vai a um aniversário, um casamento, você tomar um copinho de 180 ml de refrigerante. Agora, todo dia, no almoço, na janta. Agora, outra coisa muito importante, comida barata. Eu morei na América, é um país de primeiro mundo. E é uma das coisas que eu observava muito naquela população, como eles se alimentavam. E eu percebi que eles são um dos países mais pobres na área mental de alimentação, acerca da alimentação. Por quê? É muito barato o refrigerante, é muito barato hambúrguer, Burger King, McDonald's, é muito barato pizza, é muito barato pão. Mas é um barato que vai sair caro. Gente, o nível de obesidade, as pessoas elas não são obesas, elas são super obesas. E aí o problema, as doenças, outra coisa, não é só uma doença que vai me afetar, é meu corpo me afeta. Não, você afeta a família. Você afeta o casamento, porque uma das coisas que você leu aí, né? A libido, quanto mais obesidade, menos libido. Como você vai sustentar um casamento sem uma vida sexual? Como vai se sustentar? Que tipo de casamento é esse? Outra coisa, as emoções passam a adoecer também através de uma alimentação errada. Se eu como errado, preste atenção nisso, se eu como errado, todo o meu metabolismo químico, orgânico, de célula, vai começar a funcionar errado. Nós somos o que comemos. Então, lógico, você vai ter cada dia mais doença. Essa live é uma live de conselho, essa live é uma live para dizer muda de vida, não deixa, a doença já bateu aí, enfrente ela. Tome essa situação, não, eu vou mudar minha alimentação, eu vou fazer um exercício físico. Se é uma situação na área psíquica, e eu quero fechar com isso, que você parta a trabalhar, faça uma terapia. Né? Se você faz parte dessa igreja, você sabe muito bem como funciona nessa área psicológica, mas se ajude, traga cura, traga vida, traga renovação para o seu corpo, traga esperança para você mesmo. Se você não fizer nada, nada vai acontecer. A sua atitude vai trazer um resultado positivo ou negativo. Mas, antes da gente ir fechando aqui, tem a Enilda, que está aí em uma das nossas plataformas, disse assim: perdi a força muscular devido à poliomielite. O que pode ser feito? Queria que o professor desse uma dica ou uma luz para ela aqui, para Enilda, professor Érico. Dona Enilda, a minha sugestão é que você procure um fisioterapeuta, porque a poliomielite ela é uma doença infecto-contagiosa, né? Então, assim, a minha indicação para você é que você procure um fisioterapeuta. Ele vai fazer todo o seu acompanhamento em primeiro plano, para depois você vir conosco fazer a parte física
e o fortalecimento e a reestruturação muscular sua, tá bem? E o físio, Enilda, ele vai te dar um caminho, né? De como você tem que fazer uma reestrutura no teu organismo aí, como o professor disse. Agora, a Luzenira, que está aí na nossa plataforma também, disse assim, eu como farinha, mas caminho muito, mas também como muita salada. Isso é bom, se você come muita salada, você tem o exercício e come a farinha, e se isso é equilibrado, você sabe comer farinha, porque eu também como farinha. Eu não um caldo de peixe maravilhoso de tambaqui aqui do Amazonas. Eu não boto a farinha maravilhosa, amarela do Arimi, lá gostosa. É claro que colocamos, mas você não pode exagerar. Não vai botar lá 8 colheres de farinha. Bote 2, bote 1, né? E bote um arroz integral também, que é bom, vai trazer mais saciedade. O arroz branco é maravilhoso, mas não traz saciedade, não traz fibra. Coloque mais fibra na sua alimentação, para o seu organismo trabalhar mesmo e ter que gastar energia para queimar essa alimentação. E aí a gente vai tendo um corpo muito melhor. Corpo melhor, mais saúde. Você percebeu nessa live que a gente quase não falou de beleza. Porque, professor, quando a gente fala de saúde, não precisa falar de beleza. É consequência. A beleza está dentro. Eu queria que você desse aí, professor, um fechamento também da sua parte aí para os nossos internautas. Obrigado por você estar com a gente nessa live, contribuir. Eu sei que você também é uma pessoa de muita influência em muitas pessoas e tem contribuído cada dia mais. Amém. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, porque sem Ele nada poderemos fazer. Em segundo lugar, agradecer esse convite maravilhoso de poder fazer uma explanação tão especial para a Igreja de Cristo, não só para a Igreja, mas como a sociedade como um todo. Então, o que foi abordado aqui é que a tua saúde ela é sistêmica, ela é global. Então, você precisa tomar conta disso. Você precisa tomar conta dessa situação. Você é o responsável pela vida que tem levado. Vou repetir, você é responsável pela vida que tem levado. Então, faça diferente, faça o seu melhor e eu tenho certeza que os seus resultados eles acontecerão. Mas, para finalizar, eu quero dizer muito obrigado e que eu desenvolvi um método de treinamento. É um método que eu chamo de para quem quer resultado. Então, se você quer saber um pouco mais do método para quem quer resultado, se você quer ter algum resultado, então me procura nas redes sociais, né? Deve estar aparecendo aí na sua tela. Me procura, fala comigo no direct, no meu WhatsApp, no Facebook, me procura e eu consigo te explicar tudo isso que a gente falou sobre aqui hoje e posso fazer o teu atendimento online, posso fazer o teu atendimento presencial. Então, faz esse contato, faz essa conexão, que existem muitas possibilidades. Tudo bem assim? Então, muito obrigado mais uma vez. Espero voltar muito em breve. Obrigado, beijo professor. No coração. Muito obrigado, professor, por estar aqui com a gente, contribuindo com toda a nossa sociedade. Para quem está em casa também, faça seu exercício, coma bem, ore, tenha o seu tempo com Deus, louve. Esse tempo vai passar, dias melhores virão. Deus abençoe a sua vida e que a sua saúde, você não se abandone, cuide dela para você não ter que cuidar de doença. Beijo no coração, Deus te abençoe.